E eu fiquei tão empolgado falando sobre aqueles assuntos no último vídeo que esqueci de falar do mundo moderno e do mundo antigo que eu falei que eu ia comentar. Para começar, eu vou citar aqui a fala de um dos maiores, talvez o maior teólogo do século XX, Rudolf Karl Bultmann. Ele disse o seguinte, que é impossível você usar luz elétrica, ouvir rádio, não tinha TV na época, né? Ouvir rádio, dispor das descobertas da medicina e continuar acreditando no mundo de espíritos e de milagres do Novo Testamento. O Bultmann, ele não falou isso depreciando o Novo Testamento, pelo contrário, ele era um cristão profundamente convicto. Ele entendia que o Novo Testamento, lido dessa maneira, lido dentro com os seus mitos, da maneira que eles se apresentavam, era um sacrifício do intelecto, quando na verdade o querigma, ou seja, a pregação de Cristo, era um chamado para você sacrificar sua vontade, não seu intelecto. Então ele propôs um programa de chamado, né, demitologização do Novo Testamento, ou seja, não uma remoção do mito, mas uma reinterpretação dos elementos mitológicos do Novo Testamento. Mas essa fala dele eu acho extremamente significativa. E eu queria dizer uma coisa para você. Me desculpa, me perdoe, mas se você está fazendo tratamento médico e se estiver doente com qualquer coisa, doença da cabeça, doença do corpo, doença da mente, doença da alma, seja o que for, procure tratamento médico. É, você pode até dizer, não, Deus ajuda o médico. Mas a realidade não é essa. Você realmente não acredita nisso. Você acredita no médico. Quando você começa a ficar com febre em casa, você não reza. Você procura um antitérmico. E se a febre persiste, você vai no médico. Isso simplesmente não tem lugar com o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, inclusive, febres são curadas só pelo toque do profeta, de Jesus, dos apóstolos. Você não tem possibilidade de fazer quimioterapia. Você precisa do poder de Deus atuando em você. Então essa percepção do Bultmann, embora por motivos diferentes, ela é muito profunda e muito correta. E ela define algo que grandes pensadores do século XX refletiram e tentaram descrever, entre eles o Mircea Eliade. No Sagrado e no Profano, ele fala justamente de duas ordenações, de duas orientações, grandes orientações que são espirituais. É um erro pensar que o mundo moderno não é espiritual. É totalmente equivocado pensar assim. O mundo moderno ele tem um tipo de espiritualidade. Guénon dizia isso, Corbin dizia isso, mas ele tem uma forma de espiritualidade decadente. Ele tem uma forma de espiritualidade implícita e não explícita. É como se nós literalmente estivéssemos no mundo invertido dos grandes mitos do passado. Então, por exemplo, Eliade vai se referir às civilizações antigas como civilizações que eram fundadas pela hierofania, ou seja, pela aparição do sagrado, que foi o que eu falei no vídeo anterior. Mas nós continuamos guiados por hierofanias, mas, como ele diz em imagem e símbolo, hierofanias decadentes. Nós não conseguimos perceber que elas são hierofanias. Elas estão empobrecidas, elas não provocam o mesmo efeito das hierofanias antigas, porque a substância da nossa vida espiritual mudou, mas ela não mudou tanto para desaparecer. Então é literalmente um mundo de espiritualidade decadente, de mitos empobrecidos, que sobrevivem nas camadas mais profundas da psique humana. Essas são algumas das ideias que o Eliade traz no Imagem Sim. Então, o mundo moderno ele é um mundo, uma estrutura espiritual, uma forma de vivenciar uma espiritualidade que ela é, por natureza, o avesso da espiritualidade. Uma forma de operar a imaginação, que é o poder da criação,
que se opõe à própria imaginação, a imaginação voltada contra ela mesma. E aí eu volto ao que eu falei no vídeo passado. Eu não sei se desde o vídeo passado você se deu ao trabalho de assistir o trailer do He-Man, que foi um dos filmes entre vários que eu mencionei. E se você assistiu o trailer, porra, é um trailer foda, né? É um trailer foda. É uma produção gigantesca, tá a cara dos quadrinhos, o esqueleto muito bem retratado, e o gato guerreiro, né? Enfim, tá lá, tá tudo lá e assista o trailer. As piadocas, que não tem nada a ver com He-Man, mas enfim, tá lá. Mas eu volto a dizer aquilo que eu disse antes. Esse filme é feito para quem? Porque se você fala assim para mim, eu sou o maior fã do He-Man que existe. Eu tô para encontrar esse fã. Eu acho que He-Man é um negócio que tem muito mais a ver com nostalgia do que você realmente gostar do desenho. Mas você fala assim para mim, eu gosto do desenho da Filmation lá, que era feito com fazer a captação de movimento das pessoas, aquele lá, eu gosto do desenho. Eu amo o desenho mais incrível de todos os tempos. Então o filme não é para você. Porque se você gosta do He-Man, você gosta do desenho do He-Man. Você gosta de como ele era. E o filme não pode reproduzir o que ele era, porque o filme tem uma grandeza, porque o filme tem uma dimensão que elimina o que supostamente você deveria gostar. Quer dizer, eu acho que no final das contas as pessoas nem sabem mais por que elas gostam de alguma coisa. Eu acho que muita gente está aí se arrepiando com o trailer do He-Man porque não sabe por que um dia gostou de He-Man. E por que eu gosto do filme do Philander? Porque ele é honesto, porque ele não é pretensioso, porque ele não pretende encher teus olhos. Cara, no primeiro plano de abertura em que o Adam está narrando, né, e você tá vendo o Eternia, cara, que cara de videogame tem aquilo, mano. E eu não tô falando pejorativamente, não. Tá muito bem feito o CGI. Mas é videogame. Você sabe que não existe jogo 3D, né? Você sabe, né? Que não existe. Você sabe que o 3D que você vê no jogo é uma ilusão, porque não tem profundidade. É uma tela plana que você está vendo. E eu detesto ver isso em filme, porque é como se você estivesse olhando uma folha desenhada, que seja digitalmente, mas desenhada. Você não tem textura, você não tem peso, você não tem defeito, você não tem falha, não tem suor, não tem maquiagem, não tem nada. É um mundo morto. Eu já citei aqui uma vez, a gente já trouxe até um trecho de um vídeo dele, canal que eu recomendo a vocês assistirem, o canal Aprofundo. Ele fez um vídeo tão foda, um documentário literalmente sobre a MTV. E eu vou falar de MTV aqui ainda, vamos falar de MTV aqui ainda, mas uma coisa que me chama muito a atenção na abertura desse vídeo, quando ele descreve os sons dos anos 90, a vida pulsante que havia nos anos 90, sons que representavam conexões, e ele descreve como que a vida do jovem era muito dinâmica e havia muitas expressões, havia lambada e tinha o Racionais MC, tudo isso era experiência, não era só você ficar vai sentando e sarrando e o caralho a quatro, que é só o que virou a vida do jovem hoje. Não havia essa uniformidade. E ele fala que o que expressava isso, ele diz, a MTV expressava. E aí ele fala uma frase foda, ele diz: durante muito tempo a MTV foi a coisa mais viva que havia na televisão. Quando ele faz essa expressão, quando ele usa essa expressão, ele não está mais falando do que a MTV era, porque nós não temos acesso ao que a MTV era. Nós só temos acesso ao que ela é agora. E o que ela é agora é mítico. E é isso que o Eliade fala. Quando uma coisa passa, ela se torna mítica. E ela se torna parte de uma nostalgia que é uma nostalgia antiga, uma nostalgia espiritual. Então, referir-se à MTV como a coisa mais viva que existia na TV é referir-se a um mito. E é uma expressão muito foda, que realmente condiz com o que a gente consegue lembrar. Porque o que a gente consegue lembrar é o que ela é. Porque o que ela era, a gente não tem acesso. E também não importa o que ela era. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu olho para aquele trailer do He-Man, eu penso, aqui não tem espaço para minha imaginação. Quando eu tô assistindo Ultraman
e eu olho pra Barbatana nas costas do Ultraman, eu sei que tem um zíper ali, por mais que ele esteja disfarçado, a minha imaginação é convidada a preencher as lacunas. Então esse tipo de programa é saudável. O Ocidente perdeu completamente isso de vista com esses filmes de tela verde. Quantas cenas em estúdio ou na rua será que esse filme do He-Man vai ter? Até a espada parece uma espada de brinquedo. A espada dele. Parece uma espada de brinquedo. Você não tem espaço, a sua imaginação não tem lugar. Tá tudo posto para você. Tudo lhe é dado. E é o que eu tenho falado sobre, e eu vou falar cada vez mais sobre o nosso projeto aqui do canal. Ele é a reconstrução da alma humana, e essa reconstrução a gente pode chamar de descolonização do imaginário. O nosso imaginário ele foi colonizado, ele foi invadido, nossa terra imaginal foi tomada. E a gente não consegue ter a imaginação poderosa que tinha um Reb Nachman, que tinha um Isaac Luria, né? Que tinha o Ibn Arabi, o Sohrab, esses grandes místicos que sabiam que a imaginação era o mecanismo criador do mundo. Quando o host lá do Aprofundo faz essa descrição da MTV, o que ele está fazendo? O que está acontecendo? É a imaginação criando o mundo. Esse é o grande tesão de assistir Tropa de Elite. Tropa de Elite é um filme vivo. Esse é o grande tesão de assistir Chaves, cara. E é por isso que o desenho do Chaves é chato. Porque quando você vê o Bolanos vestido de criança, você não acha, nossa, que coisa ridícula, esse homem fingindo que é uma criança. Não. É tudo feito de um tal modo que a tua imaginação preenche as lacunas. É um programa que te devolve, que interage com você, que está vivo. E o Tropa de Elite 1, ele é um filme vivo. Por isso que você assiste ele 100 vezes e ele está vivo, ele continua respondendo para o horror da esquerda brasileira, para o horror do Wagner Moura. Mas é o que é, mano. Não tem como mudar isso. Então, o mundo moderno é um mundo que nos nega as hierofanias. Mas para negar as hierofanias, ele precisa partir de um ponto de vista espiritual. Para negar o poder da imaginação, ele precisa usar esse poder imaginal contra ele mesmo, para empobrecê-lo, para enfraquecê-lo. E hoje em dia o cinema é uma ferramenta de empobrecimento da imaginação. Para além de tudo que eu falei no vídeo passado sobre Lara Croft e tudo mais, ficar reciclando filmes é um empobrecimento da imaginação. Ficar inventando franquia para tudo é um empobrecimento da imaginação. E isso causa um dano terrível dentro de nós. E nós que somos produtores de conteúdo, a gente tem que ir na contramão. Olha, agora eu não vou lembrar quem foi, eu acho que foi o Zona de Quadrinhos. Não, o Zona de Quadrinhos eu vi que ele fez vários vídeos sobre os desenhos do Bruce Timm, a Liga da Justiça, a Liga da Justiça Sem Limites. Eu vi que ele produziu alguma coisa assim. O Voz Geek fez um vídeo sobre a primeira aparição do Coringa nos quadrinhos. Agora eu não tenho certeza, mas acho que foi o Nerdola da Cartola, fez um vídeo, acho que foi ele, sobre Stan Lee e Chris Claremont, falando se X-Men são sobre minorias. Porra, é isso aí, cara. É isso aí. Aí eu acho que o Zona também publicou uma imagem, eu acho, sobre, acho que uma homenagem à TV Globinho. É isso. É isso aí. É reconhecer as hierofanias e voltar a elas. Entendeu? Não é ficar com a mão vazia, aberta, falando, eu tô com fome, me dê mais. Eu tô com fome, me dê um novo produto. Eu preciso consumir, eu quero consumir. Aí estão me dando lixo, estão cagando na minha boca. Eu tô falando, não, tá ruim, mas tá bom. Quem sabe na próxima o gostinho melhora. Quem sabe na próxima tá mais quentinho. Quem sabe na próxima tem um milhozinho. E aí vai. Isso é o que importa. Então, você que de repente está super hypado, eu tenho pena de você. Porque é o fim da vida. Alguém tá hypado com o filme do He-Man. De repente você tá. Mas eu te peço, por favor, encarecidamente, pelo bem da sua alma, considere o que eu estou dizendo, porque a tua imaginação está sempre criando um mundo ao teu redor. O que você procura
é sempre a sua própria imaginação. É o que você quer ver, é o que você quer encontrar, é o que você encontra. Todas as estruturas do mundo ao teu redor, elas são as estruturas da sua imaginação. O mundo moderno dissimula isso, para que você ande num mundo que você pensa que é o mesmo para todos, só que não é. E esse libertar a imaginação de todas as suas amarras é o objetivo desse canal. E para isso, a gente precisa voltar atrás, olhar as hierofanias, ainda que elas estejam apagadas, quase irreconhecíveis pela força espiritual do mundo moderno, reconhecê-las, reverenciá-las, porque elas são o caminho da nossa salvação.